Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Nós estamos estudando as epístolas de João e é justamente lá que nós leremos. A primeira carta de João não é o Evangelho, é a epístola lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 4. Aleluia. Primeira carta de João, capítulo 4. Nós leremos apenas 4 versículos, 1, 2, 3 e 4. Aleluia. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Primeira carta de João, capítulo 4. Diz assim, o verso de número 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, espírito com E minúsculo. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto, reconheceis o Espírito de Deus, com E maiúsculo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Verso 4 e último para a nossa meditação. Filhinhos, vós sois... Aleluia, glórias a Jesus. Glórias a Deus. Versículo 4 e último, diz assim, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém. A igreja pode ficar à vontade e se assentar. Glória a Deus. Muito obrigado ao suporte técnico aí, ó. Que Deus possa abençoar, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar. Os irmãos do suporte, da mídia, ficam preocupados, se vai funcionar o microfone, se está tudo em sintonia, se o áudio está bom, glória a Deus. E muitas das vezes essa preocupação tira a essência do que de fato precisamos receber, que é a palavra de Deus, que é, esse alimento saudável e sólido. Então, que nós possamos trabalhar para o Senhor e também absorver. É como nós que pregamos a palavra, às vezes a tensão, o nervosismo toma conta dos nossos corações. E não deixamos de absorver, deixamos de participar, às vezes, do culto, porque a ansiedade toma conta, porque as preocupações tomam conta. Mas o Espírito Santo nos faz um convite para que a paz possa exceder essas preocupações. A paz possa exceder o ativismo, os trabalhos do reino, exceder o nosso estado físico e emocional, para que possamos crescer na presença de Deus. Pois esse é o objetivo de estarmos em comunhão. Crescimento espiritual, crescimento saudável. E na epístola onde nós lemos, nós vamos ver uma de muitas preocupações do apóstolo Paulo, sobre o nosso crescimento, sobre o que estamos recebendo de conteúdo bíblico, ou o que estamos recebendo de um conteúdo antibíblico, pois essas misturas podem atrapalhar a nossa fé. E é sobre isso que nós queremos falar nesta manhã, e com muita simplicidade quero mencionar aqui o tema desta mensagem: saúde espiritual. Saúde espiritual é o tema da nossa mensagem nesta manhã. Para você que está em casa,
que Deus possa te abençoar, que Deus possa tocar no seu coração, que Deus possa estar falando, né, ao seu coração em nome de Jesus. Glória a Deus. Feliz aqui, de ver alguns rostos conhecidos. Glória a Deus por ver aqui pessoas do nosso cotidiano. Deus abençoe. Aleluia. Expresso a minha alegria em vê-los aqui nesta manhã. Depois eu quero te dar um abraço. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. É com esse mesmo amor no coração, é com esse mesmo sentimento que João começa a descrever a sua carta, né? Uma epístola gerais. Na teologia, os teólogos dizem que as epístolas joaninas, as cartas joaninas, assim como as cartas de Paulo, as cartas paulinas. Este livro as epístolas de João também é conhecida como livro dos contrastes, pois nela menciona alguns contrastes, por exemplo, luz e menciona trevas, menciona Cristo e também menciona anticristo. Então é também conhecido como o livro dos contrastes. No coração de João havia uma clara preocupação, né? Por isso que nesse pequeno trecho onde nós lemos, nós vamos ver João sendo repetitivo, sendo redundante acerca do anticristo, dos falsos profetas, acerca do Espírito de Deus, acerca do Espírito que pode não ser de Deus. E ele expressa através das suas palavras a clara preocupação que ele tinha com o crescimento saudável da igreja, com a saúde espiritual da igreja. Por isso que nós vemos no verso de número 1, não creiais em todo o espírito, mas provai. E por que provai? Porque havia naquele tempo muitos falsos profetas, muitos falsos doutores, falsos mestres. Só nas cartas de João, nas epístolas de João, vai apresentar para nós a palavra no plural ou no singular, mais de 5 vezes a palavra anticristo. No texto onde nós lemos, glória a Deus, amém? No texto onde nós lemos, nós vamos ver essa redundância em falar de falsos mestres, falsos profetas, anticristo. E ele enfatiza tanto nas suas cartas para mostrar para nós o dano terrível que tais pessoas, difundindo tais doutrinas, podem perverter o nosso princípio e a fé cristã. E é com essa preocupação que ele é redundante, dizendo acerca do anticristo e repetitivo em falar acerca do anticristo. Interessante nós pronunciarmos aqui na introdução, que o texto também menciona e nos direciona para que possamos ter a capacidade de discernimento. Discernimento é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. É ter uma visão clara para poder avaliar coisas com bom senso e clareza. Discernimento. O texto também nos ensina acerca de discernimento, que nós possamos distinguir qual espírito, qual é a intenção, porque muitas das vezes podemos nos apresentar ao invés de apresentar Cristo. Nós não anunciamos nós mesmos, nós não anunciamos o nosso conhecimento teológico, teórico. Nós não falamos de nós mesmos, nós falamos acerca de Jesus. Nós viemos aqui cantar para o Senhor, louvar a Deus e não pessoas. Nós viemos aqui não nos apresentar, mas apresentar a Cristo. A nossa mensagem, a nossa vida, os nossos hábitos devem ter uma mensagem cristocêntrica e não apresentar o talento que eu tenho, o dom que eu tenho, a oratória que eu tenho. Que tudo seja para a glória de Deus. Se sou médico, engenheiro, advogado, que se eu for do lar, carpinteiro, pedreiro, seja para a glória de Deus. Que não seja para a nossa própria glória, porque tudo é para Ele, tudo é por Ele, nada podeis fazer, diz João 15, sem Ele. É tudo para Ele. Os falsos mestres, os falsos doutores, já diz o texto,
falsos mestres e doutores, cheios de eloquência, cheios de conhecimento, uma capacidade incrível de persuadir, de levar, de provocar comportamentos através do seu sermão, através das suas colocações, através dos seus pontos de vista. E mais uma vez, repito, nós não estamos aqui para expor o nosso ponto de vista, estamos aqui para poder mencionar acerca da palavra. Havia esta preocupação no coração do apóstolo João. Por isso ele escreve: não creais em todo o espírito, mas provai. Discernimento. Aprendam a distinguir se é de Deus ou não. Porque naquele tempo havia uma seita, muitas, mas quero citar uma. Os gnósticos ou o gnosticismo. Eles não criam que Jesus veio como homem natural. Eles não criam que Jesus nasceu de uma mulher, que Jesus era um ser humano natural. Eles criam que Jesus era um espírito, porque era impossível um homem natural sofrer tanto como ele sofreu. Por isso que João menciona o versículo 2: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus que veio em carne. O gnosticismo não acreditavam, a doutrina, uma de suas doutrinas era que Jesus era somente espírito. E com qual objetivo eles mencionavam que Jesus não veio em carne? Distorcer, para atrapalhar o crescimento saudável dos cristãos daquela época. E que eu não vejo nenhuma diferença no mundo em que nós vivemos. Muitas coisas vêm para nos atrapalhar. Teologia da prosperidade. Muito conteúdo que às vezes faz com que eu tenha uma fé dúbia, uma duplicidade de pensamentos. Eu creio em Deus mesmo? Jesus é tudo aquilo que a palavra diz mesmo? Era essa a intenção de trazer uma fé dúbia, de trazer uma interpretação errada acerca da palavra, acerca de Jesus. Por isso que João vai dizer: aquele espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Não creiam nessas doutrinas que estão por aí. O verso 1, voltando, ele fala que havia muitos falsos profetas. Muitos. Distorcendo a palavra, pregando ao contrário, fazendo montinhos no seio da igreja. Aparece também o apóstolo Paulo em Gálatas 1, versículo 8, preocupado também. Ele apresenta a preocupação, na verdade, com todo o Novo Testamento, tem essa preocupação acerca dos ensinamentos, acerca das seitas que haviam ali nos tempos de Jesus e dos apóstolos. Mas eu vejo aqui também uma preocupação no coração de Paulo, a igreja aos Gálatas. Ele também havia preocupação com todas as igrejas, pois em Filipos também ele fala acerca do anticristo, dos falsos profetas. Em Tessalônica ele fala acerca dos falsos mestres. Mas eu quero mencionar uma preocupação aqui em Gálatas 1:8, que nos diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho vos anunciado, seja anátema. Mesmo que um anjo do céu, ou eu volte aqui outro dia, dando um outro sermão, apresentando um novo Jesus, reinventando a roda, não acreditem. Que seja uma visão sublime de um anjo do céu, não acreditem se vos apresentar um outro evangelho, além do que nós já temos aqui pregado. Mesmo se eu voltar aqui e dar um outro sermão, não acreditem. Porque o evangelho que eu vos anuncio hoje, ele é puro e simples. Creia neste evangelho puro e simples, não baseado em revelações humanas, mas na revelação divina.
que este evangelho, que essa doutrina pregada, que não seja o evangelho original, o evangelho de Jesus, seja anátema, sob maldição divina, reprovável. Havia esta preocupação no coração dos apóstolos da época. Também esta preocupação do próprio Jesus. Mateus 24, 23 e 24, só vou citar, não precisa mencionar no telão. O Jesus, estavam falando que os falsos mestres, os falsos doutores, eles vinham fazendo até sinais, prodígios, para que, se possível, enganar até os escolhidos, para que, se possível, enganar até os santos. O Novo Testamento vem ampliar isso para nós, dizendo que as fábulas, as heresias, os ventos de doutrinas estavam presentes para atrapalhar o evangelho puro, o evangelho de Jesus Cristo. E com os falsos profetas e doutores, com a sua eloquência, com o seu conhecimento, eles convenciam as pessoas. Eles faziam com que as pessoas ficassem em dúvida acerca da fé genuína. E Jesus menciona mais uma vez agora em Mateus 16, onde ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Acautelai-vos com a doutrina deles, com os ensinamentos deles. E na trajetória de Jesus, a gente vê os escribas, os fariseus, saduceus. A gente vê várias seitas, onde o judaísmo, onde eles queriam a todo momento interpelar Jesus, atrapalhar os sermões, apresentando uma mulher adúltera, em pleno sermão, em pleno ensinamento, tumultuavam tudo. Acerca do sábado, eles queriam colocar dúvidas, eles queriam atrapalhar o crescimento saudável da igreja com suas falsas doutrinas. Tinham aparência de que eram os bons. Tinham aparência, mas eram lobos em pele de ovelha. E Jesus diz: acautelai-vos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, com a sua doutrina. Tenham cuidado, a preocupação do próprio Jesus com o nosso crescimento saudável nele. Quantas acusações, quantas ciladas eles prepararam para Jesus, o próprio sinédrio, que eram formados por essas seitas, que posteriormente julgou também alguns dos apóstolos. E agora, com mais clareza do texto exposto, a gente vê as artimanhas para poder transtornar o evangelho, para poder transtornar a fé. E nos dias atuais, a mesma coisa. Pessoas falando que as plantas é um Deus. A necessidade do ser humano de buscar a Deus. Esse vazio que há em nossos corações, que só Deus ocupa. O ser humano nessa confusão, nesse emaranhado de conteúdo antibíblico, essas doutrinas e fermento dos fariseus, algumas pessoas acham que, nossa, essa planta é um Deus. Esse animal, como na Índia, esse é um Deus. Um homem, uma mulher com um conhecimento amplo e com uma vida piedosa se tornam um Deus. Mas não enxerga que há um verdadeiro Deus. Tudo é um Deus. Essa semana, uma reportagem, um casal indiano jogou 124 milhões nas ruas para se tornar um monge. Um casal de monges. Sem amor, tudo que nós fazemos não significa nada. Como eu disse no início, depende de qual objetivo que nós estamos apresentando a Jesus, com a intenção do coração, que nós servimos a Ele. As pessoas com intenções equivocadas, por causa desses conteúdos da mídia, da internet, das redes sociais. Muitos falsos doutores, muitos falsos mestres. Todo mundo na internet com a sua eloquência, um português refinado.
Luz, câmera, ação. O melhor ângulo de filmagem para persuadir a fé. E nós compartilhamos aquilo sem conhecer a vida pregressa do pregador, do mensageiro. As frases que às vezes aquelas frases de efeito maravilhosa que estão nos nossos status, pesquise a fonte. Pesquise a fonte. Uma pesquisa recentemente de uma jornalista, eu vendo, a jornalista falando, né, e disse uma frase espetacular, meu irmão. Eu falei, nossa, que frase bacana, rapidinho, né? Peguei o telefone, anotei a frase, depois fui lá ver o autor. Meu Deus. Não podia compartilhar sem pesquisar o conteúdo. Não podia encaminhar o vídeo sem pesquisar a vida pregressa daquele mensageiro. Cuidado com as nossas curtidas. Estamos levando doutrinas, fermento dos fariseus, através das curtidas, dos compartilhamentos. Estamos publicando um conteúdo que não é de Deus. Todo mundo hoje é pastor. Luz, câmera, ação. Aquele sermão impecável. Tome cuidado com o conteúdo no qual estamos colocando diante dos nossos olhos. Porque o Senhor Jesus preocupa com a sua saúde espiritual. Se eu comer muita carne gordurosa, rapidamente eu vou estar com as taxas de colesterol lá nas alturas. Porque eu me alimentei mal. Se aproveitar aí as festas de final de ano, né? Nós entramos em janeiro do próximo ano diabéticos, de tanto doce, porque eu me alimentei mal. E se eu estou alimentando a minha vida espiritual com um conteúdo cheio de más intenções, com um conteúdo que por trás das câmeras é um conteúdo diabólico, é um conteúdo humano apenas, o que eu vou me tornar? Porque a mídia, os falsos profetas, o anticristo, ele tem a capacidade de perverter, de mudar o comportamento das pessoas através de um conteúdo, através de uma mensagem. E havia esta preocupação no coração do Senhor: acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Lembro-me também, alguns irmãos da minha época de mocidade, cantores, pregadores que a gente admirava. A gente ia nos shows aqui na nossa região, desses cantores, desses pastores. Hoje, se perderam em meio à vaidade. Se perderam em meio à vaidade do conhecimento de Deus, da teologia. Foram tentados a reinventar o evangelho com a tentativa de sempre apresentar algo novo. E nessa vaidade de ter que todas as vezes que eu der um sermão, eu tenho que ter uma excelente apresentação, porque eu apresento Cristo, mas na verdade eu estou apresentando a mim mesmo. Nesses sermões se perderam na vaidade. E hoje, a gente não consegue nem mais ouvi-los. Não vou citar alguns aqui por ética. Mas quantos pastores que curtimos as suas mensagens. Há pastores por aí que diz que tem que escrever a Bíblia de novo. Há quem diga por aí que precisamos de uma nova reforma. Mas eu fico na palavra. Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Quando disse ao anjo ali: volta ao primeiro amor. Quando a nossa cabeça estiver em meio a estas confusões, volte ao primeiro amor. Quando estivermos confusos quanto à nossa fé, volte ao primeiro amor. Não precisamos de novos textos bíblicos.
Nós precisamos da revelação divina. Nós precisamos estarmos em comunhão, em Cristo, num crescimento saudável. Volte ao primeiro amor. Quando esses conteúdos estiverem atrapalhando a sua fé, os princípios bíblicos em seu coração. O objetivo dessas seitas é de persuadir os cristãos para rejeitar os ensinamentos e as doutrinas de Jesus. Esse bojo de coisas, esse bojo de coisas tem o objetivo simplesmente de perverter a nossa fé, de atrapalhar os fundamentos bíblicos em nossos corações. Há muitas semelhanças nos tempos no qual nós estamos vivendo. A lua, os astros, são deuses. E se vira para a lua porque a lua é um deus. Não, meu signo é leão, só se for da tribo de Judá. Tudo para confundir, tudo para atrapalhar o evangelho, para atrapalhar a nossa fé, para atrapalhar o nosso crescimento saudável, porque quando eu cresço saudável, eu sou um colega de trabalho abençoado. Quando eu tenho uma fé saudável, uma vida espiritual saudável, eu sou um marido melhor, eu sou um pai melhor, eu sou um amigo melhor. Quando eu tenho as minhas emoções em Cristo, quando eu cresço em Cristo, eu sei perdoar o meu irmão quando ele me ofende. Eu sei entender, eu sei dar a outra face e não ser reativo apenas. Cuidado com a cultura popular. A cultura popular vira conteúdo das escolas. Como é difícil ter filhos nas escolas. Aquelas danças folclóricas, aquelas coisas que são para perverter o coração dos nossos pequenos. Todo conhecimento pagão vira cultura popular. Carnaval, cuidado com essas culturas. Uma certa feita, ano passado isso, primeiro dia de aula da Sara. Sara, naquele tempo, com 11 anos, primeiro dia de aula dela, ela foi para a escola radiante, né? Quem tem filhos menores, os filhos vão para a escola radiante. Depois que cresce, vai para a escola assim, né? Meu Deus, mais um ano. Mas quando criança, né? Vai radiante. E o meu dia de escola, minha lancheira. Aí Sara foi, 11 anos, 6º ano na escola. Primeira aula, Big Bang. Primeiro conteúdo que ela recebeu, teoria do Big Bang. Não foi Jesus que criou a terra, misericórdia. Foi uma explosão. Sara caiu em prantos na sala de aula. Ela saiu correndo, professor, precisa de um banheiro, e já saiu correndo. Sara, 11 anos, não suportou aquele conteúdo. E chegou em casa chorando. E eu recebo ela antes da mãe dela, que eu chego do trabalho antes. E ela já entrou o portão, bateu a porta. Eu falei, nossa, que é isso? Tem um cachorro correndo atrás da Sara. Ela, pai. E já começou a chorar. E o professor falou isso, professor. E aí, Sara e tal. Eu fui acalmando ela. Aí quando a mãe dela chegou, todas aquelas emoções que eu tinha vivido com ela, ela teve aquelas emoções de novo com a mãe dela e chorou de novo e tal. Porque estava muito forte aquilo no seu coração. Não, mas eu aprendi que foi Deus que criou o mundo. Eu aprendi que Ele é o Criador. Ela aprendeu princípios. E quando recebeu outro conteúdo, foi traumático para ela. Falei, meu Deus, Sara não vai querer voltar mais para a escola. De tanto que foi um choque emocional para ela. Falei, meu Deus, Sara não vai querer voltar mais para a escola. Aí nós conversamos com ela. Sara, você precisa de amar esse professor. Sara, isso é apenas uma teoria que faz parte do crescimento. Sara, isso é para você entender o que é verdadeiro e o que é falso. Aí nós lembramos também das epístolas, do que João acabou de dizer. Aprendei, discernir o que é verdadeiro e o que é falso.
E Sara foi acalmando, nós conseguimos convencer Sara de que era necessário aprender aquele conteúdo. Porque nós ficamos preocupados até com as notas dela. Primeiro dia de aula, esse choque frontal com o professor, vai ser uma matéria difícil e não vai se dar bem, não vai tirar a média, né? Porque esse embate com a pessoa atrapalha a aplicação do conteúdo, a absorção do conteúdo. Eu não quero nem ouvir fulano de tal. Desse choque frontal. E foi assim. E pela misericórdia de Deus, Deus trabalhou no coração da Sara. E ela consegue relacionar com esse professor, e ela rebateu o professor na sala de aula. Sara tem um ímpeto, né? Parecido com alguém, com o pai dela. E rebateu o professor e tal. Eu falei, Sara, você não deveria ter feito isso não, Sara. Né? Mas, criança, adolescente. Mas, cuidado com o conteúdo que nós estamos recebendo. Qual pai, Deus, qual pai que não se preocupa com o conteúdo do seu filho? É esta preocupação que o Senhor tem conosco. Com as informações, o que tem nos influenciado. De que forma estamos crescendo nele. De que forma estamos crescendo na palavra, no conhecimento da palavra. De que forma estamos crescendo. O que eu tenho alimentado. O que tem me alimentado. Os arqueólogos descobrem um novo evangelho. Meu Deus. A gente vê a todo momento a cultura popular, a mídia, trazendo coisas para perverter o conhecimento acerca da salvação. Há por aí conceitos de salvação. Não tem diferença dos saduceus, dos escribas, das seitas dos tempos dos apóstolos, dos tempos de Jesus. Há igrejas na atualidade que diz, só há salvação aqui na minha igreja. Se você é de outra igreja, não tem salvação. Salvação só é aqui na minha igreja. Há esse conceito disseminado por aí. A salvação está em Jesus Cristo. Isto é interpretação humana, meramente humana. Se você não for da minha igreja, você não é salvo. Cuidado com o conteúdo que nós estamos absorvendo. 1 Coríntios 11:30. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo fala na ceia ali da igreja de Corinto. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por falta de discernimento, eles estavam tumultuando a ceia, fazendo de um momento santo e sagrado, um momento único. Eles estavam pervertendo, eles estavam atrapalhando tudo. Comendo na frente do outro e não esperando uns pelos outros, perdendo a essência da Santa Ceia, perdendo a essência do culto. Quantos cultos a gente vê, através da internet, da TV, cultos que não têm essência nenhuma, meramente uma apresentação humana, meramente uma apresentação de um conteúdo humano. Homens e mulheres se apresentando, e nós assistindo aquilo. Eis a razão que há entre nós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem por falta de discernimento. Como é difícil, disse, de falar para uma criança de 6 anos, minha filha, você não pode dançar essa dança folclórica que estão dizendo que é cultura. E a criança insiste, não papai, eu quero participar, e colocar o vestidinho, e colocar aquela calça rasgada com remendo, papai, eu quero participar. E aquele empenho, né, da criança convencer os pais, aí depois de adulto ela entende que aquilo era de fato uma teologia barata, para perverter a fé, uma teologia barata, para fazer com que nós cresçamos de forma errada.
uma formação equivocada. Aí depois que vem a fase da maturidade, entende que aquilo era errado. Maturidade, discernimento, vida espiritual saudável é o tema da mensagem. O desejo do Senhor é que tenhamos um alimento sólido. Agora eu gostaria que a mídia projetasse para nós 1 Pedro capítulo 2, verso 1 e 2. 1 Pedro capítulo 2, verso 1 e 2. Aleluia. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência. Verso 2. Desejai ardentemente. A inveja, maledicência, dolo, maldade, despojai. Deixai essas bagagens para trás. Esse conteúdo, deixa o texto na tela. Esse conteúdo que nós aprendemos, que a mídia nos ensina, que os falsos doutores empregam, que a cultura popular emprega, a maldade, a sensualidade, o garanhão, a moça mais bela, isso tudo são falsas doutrinas, coisas do ser humano. O que nós precisamos desejar ardentemente, diz o versículo 2, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, para que o leite espiritual, para que o alimento sólido espiritual, para que por ele, um alimento puro, saudável, vos seja dado o crescimento para a salvação. Amém. Desejai ardentemente conhecimento da palavra, desejai ardentemente estar em comunhão com os santos. Este é o alimento saudável que o Senhor Jesus tem para nós, esse aconselhamento do apóstolo Pedro. Desejai afetuosamente como meninos. Aleluia, Jesus. Um grupo do WhatsApp dos irmãos aí da igreja, o irmão perguntou lá assim, alguém conhece um pastor? E citou lá o nome do pastor, um pastor internacional. Vai vir em Belo Horizonte. Eu falei, nossa, o irmão vai lá ver o irmão lá, né? O pastor lá, né? Aí ele perguntou assim no grupo, alguém conhece ele? Essa pergunta disse muito para mim. Ele queria saber se tudo que as pessoas estavam dizendo, que ele era uma bênção, que o pastor é uma bênção e que tal, ele queria saber do conteúdo. Alguém conhece esse irmão? Alguém tem alguma referência dele? Julgo que ele queria ir lá ver esse irmão, por tanto que as pessoas estavam falando acerca dele, mas ele perguntou lá no grupo, alguém conhece ele? Alguém tem alguma referência dele? Cuidado com o conteúdo. Cuidado. Esse é um cuidado que nós precisamos ter. Como diz aquela expressão popular, né? Coma mais 1 quilo de sal, caminhe mais, conheça mais antes de publicar e de seguir tal pessoa. Não tem nexo nós seguirmos algumas pessoas porque não tem conteúdo. Nenhum conteúdo bom. Tendo em vista essas muitas informações que recebemos, tendo em vista que fomos mal instruídos diante desse mundo repleto de falsos profetas, há um convite do apóstolo João agora no Evangelho do capítulo 3, quando Nicodemos, um mestre da lei, um doutor da lei, vai de noite procurar Jesus. E em seu diálogo, ele disse, Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário receber um novo conteúdo. É necessário você crescer de novo. É necessário uma nova formação. É necessário uma mudança de mente. É necessário nascer de novo. Quando nós estamos com uma fé dúbia, quando nós estamos duvidando de se Jesus de fato era o Messias, porque havia uma dúvida no coração daquele doutor da lei, por isso procurou ele de noite para não ser persuadido pelos demais doutores. Necessário nascer de novo quando estamos em dúvida se de fato Jesus Cristo é o Messias ou não, se de fato a palavra é verdadeira ou não. Há
uma necessidade clara de voltarmos para a palavra de Deus. Porque só em Jesus é que temos palavras de vida eterna. De que forma estamos crescendo nele? De que formas estamos crescendo em Cristo? Mateus capítulo 16, verso 13, por favor, mais uma vez, a mídia na tela. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, pela forma dos seus sermões. Uns dizem que o Senhor é João Batista, seus sermãos. Uns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é um profeta, o Elias. E outros, Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta diz muito. Estão dizendo por aí, Jesus falando com os discípulos, estão dizendo por aí que eu sou João Batista, Jeremias, mas para vocês, quem eu sou? Estão dizendo por aí que eu sou uma fábula. Estão dizendo por aí que eu sou uma lenda. Estão dizendo por aí que eu não sou o Messias. Estão dizendo por aí que eu não sou o Jesus Cristo. Estão dizendo por aí. Mas para vocês, quem eu sou? Não importa o que estão dizendo, mas para vocês, o que eu sou, o que eu represento. Aí diz o próximo versículo 16: respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo. Essa resposta implica dizer que Jesus é o Messias prometido por vários dos profetas, inclusive Isaías. Quando fala Cristo, porque o nome de Jesus é Jesus. Cristo é um emprego para dizer que Jesus Cristo é de fato o prometido pelo Antigo Testamento. É de fato o Filho de Deus. E olha a resposta de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Próximo versículo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, não foi conhecimento humano que te revelou quem eu sou, mas meu Pai que está nos céus. Meu irmão, eu vejo aqui uma preocupação do Senhor Jesus, de nós crescermos nele com a nossa leitura bíblica, não com os sermãos eloquentes que vemos por aí. Eu vejo nesse texto Jesus preocupado com o nosso crescimento individual, com a experiência individual que temos com Ele. Não foi carne que te revelou, foi o Espírito Santo. Não foi através de um sermão que você conheceu a Cristo, foi de uma experiência pessoal com Ele. Porque os sermãos têm a capacidade de mudar a minha forma de pensar. Por isso que Paulo disse em Gálatas 1:8, mesmo se eu pregar amanhã um outro evangelho aqui, não acreditem. Porque eu posso mudar, eu posso falhar, mas o evangelho não falha, o evangelho não muda. Por isso que na carta de João, ele começou a sua epístola dizendo que aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, é isso que temos anunciado. As nossas experiências pessoais blinda esse emaranhado de coisas que nós ouvimos e que nós absorvemos pelo mundo nesse conteúdo de fariseus. Nascer de novo, aprender com Jesus, aprender com a experiência pessoal. Isso tudo muda a nossa formação em Cristo. A nossa revelação tem que ser divina através da sua palavra. Quem é Jesus para você? Já concluindo, olha só o que nos diz o versículo 4 de onde nós lemos. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Amém? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Uma palavra de esperança para nós. Diante de tudo isso, nós vencemos em Cristo. Nós já vencemos os falsos profetas pela fé.
Nós já vencemos pela fé, porque nós estamos em Jesus. Quero dizer duas coisas para o nosso crescimento saudável em Jesus. Buscar na palavra. Busque na palavra. Os crentes de Bereia, os apóstolos falavam o sermão e eles iriam conferindo na Bíblia, conferindo se de fato é verdade, lendo depois, ouvindo depois de novo a mensagem, para poder aprender, a preocupação em aprender. Então fica essa orientação, busque na palavra. Até mesmo os comentários bíblicos, há muitos comentários bíblicos por aí, que nós precisamos ter cuidado com o que nós lemos. Busque na palavra. Busque com alguém do seu cotidiano que tem conhecimento bíblico, que tenha vida com Deus, para te orientar. Não deixe que os falsos mestres, os falsos doutores, não deixe que os escândalos do reino de Deus, das pessoas, não deixe que o pecado roube a nossa piedade, o amor que nós temos para com Deus. Não deixe que as coisas atrapalhem a sua fé. Não deixe que as coisas atrapalhem a sua fé. Guarde os seus olhos, guarde a sua mente, guarde o seu coração, guarde o seu corpo em Cristo. E por fim, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo, disse Jesus, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Não tem outro Deus, não tem outro ser, embaixo na terra, em cima no céu, que não seja Jesus Cristo, que só Ele tem descanso para a nossa alma. Num diálogo com Jesus, os discípulos respondem, Jesus fala assim, se vocês quiserem ir embora também, Jesus diz para eles, podem ir. Aí mais uma vez Pedro respondeu para ele assim, para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde eu vou se só Jesus tem palavras de vida eterna? Só Jesus, só Jesus. Jesus é o nosso tudo. Estão dizendo por aí muitas coisas, mas se apegue à palavra. Se apegue à palavra. Porque só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele tem conteúdo para a nossa alma. Só Jesus pode fazer grandes transformações nas nossas vidas. Amém? Aplaudam ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia.